Esquentou o tempo no Sampaio Corrêa. A torcida espera os jogadores no aeroporto. Sampaio Corrêa não anunciou, mas o Asa entregou o serviço. Evaristo Pisa deve assumir o Sampaio Corrêa, mas o time até o início da gravação deste conteúdo não tinha anunciado a demissão do técnico Felipe Conceição. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Claro que o tempo já estava quente. Vamos nós com mais um conteúdo aqui no nosso canal. Torcida, a situação do Felipe Conceição ficou insustentável após a eliminação da Copa do Brasil e a derrota para o Santa Cruz. Se a situação do Conceição não era fácil quando perdeu a classificação, imagine depois da derrota para o Santa Cruz. O presidente Sérgio Frota até colocou no conteúdo e disse que a decisão estava tomada. Não é porque a torcida foi lá para o aeroporto que o Sampaio demitiu o seu treinador. Mas eu creio que tudo pesa, e principalmente a desobediência do treinador. Desobediência tática, o Sampaio recupera um jogador, leva para o jogo importante, valendo milhões, né? E o Sampaio Corrêa é eliminado. O jogador que o Sampaio recuperou, que fez um excelente jogo contra o Náutico, não foi colocado em campo, foi preterido pelo técnico Felipe Conceição. Ele deu um tiro no pé. Poxa, perdeu o jogo, Roney no banco, esperando para entrar, ele prefere o garoto de 17 anos, Cebolinha, coloca no jogo, um cara experiente, e aí coube nos pés do Cebolinha um lance capital, onde ele fez a pior escolha, pela falta de experiência, né? Isso tudo pesa na demissão do treinador. Aí no jogo seguinte, o que é que acontece? Leva o jogador, está no grupo. Perde para o Santa Cruz, ele não coloca Roney no jogo. O Felipe Conceição está pedindo para ir embora. Uma falha do Sampaio Corrêa, porque, e aí o Frota, nesse momento, ele não teve a habilidade necessária, porque se é para demitir o técnico, cara, demite lá, o técnico não tem que voltar para São Luís. Por que voltar para São Luís do Maranhão? Né? Se já sabia que iria demiti-lo, para que voltar para São Luís? O torcedor foi lá, e aí eu não adoto esse comportamento do torcedor, enquadrou o técnico, cercou o técnico do Sampaio Corrêa para fazer ali o seu protesto e gritar palavras obscenas contra o técnico. Cara, isso aí foi deprimente. Isso aí é zero para quem foi lá no aeroporto fazer esse tipo de situação. Proteste nas arquibancadas, vão para o jogo nas arquibancadas, né? Mas aquele tipo de situação eu não aprovo de forma alguma. O protesto ele tem que ser feito de forma ordeira, tranquila. Claro que não houve agressão física, mas a agressividade moral aconteceu. Não aprovo o que o torcedor fez lá no estádio. E o presidente Sérgio Frota, que não imaginava que o próprio Asa iria colocar a nota, porque o certo era chamar primeiro o profissional, conversar com o profissional e demiti-lo. Mas o Asa furou tudo e o presidente não se antecipou. E até, repito, o momento do início da gravação deste conteúdo, Sampaio não se manifestou nas suas redes sociais. Continua calado, mas o Asa publicou a seguinte nota. A comissão gestora do futebol do Asa informa, nesta segunda-feira, 6, o pedido de desligamento do técnico Evaristo Pisa, o auxiliar Marco Antônio e o preparador físico Igor Melo na noite de hoje. Pisa informou ao presidente Rogério Siqueira que recebeu proposta irrecusável do Sampaio Corrêa Maranhão, clube da Série B do futebol brasileiro. Como tinha contrato com o gigante, a saída de Pisa do Asa se dá mediante pagamento de multa rescisória. O Asa, inclusive, foi procurado pelo presidente do Sampaio, Sérgio Frota, para finalizar a negociação. O Asa agradece aos 3 profissionais pelos serviços prestados ao clube e lhes deseja sucesso na nova caminhada. Então, essa foi a nota que derrubou tudo
com a contratação do Evaristo Pisa. Repito, foi mal para o Sampaio Corrêa, que deveria ter comunicado o profissional bem antes, para ele não retornar a São Luís do Maranhão e ter a pressão do torcedor. Não foi legal lá no aeroporto, para o técnico Felipe Conceição. Claro que se o Sampaio pagou a multa rescisória para ter o Evaristo Pisa, também vai pagar a multa. Conceição não deve aberar, não deve abrir dessa multa que o Sampaio Corrêa vai pagar também. Não sei se é a melhor escolha do Sampaio, tenho cá minhas dúvidas em relação à melhor escolha do Sampaio Corrêa para esse momento. O Felipe Conceição, os números com o Sampaio Corrêa não são ruins, mas a falta de sequência do Sampaio para as competições, os jogos mais importantes, ele acabou deixando a desejar. Fez um belíssimo jogo diante do Náutico, e ali era para ele ter dado sequência àquele time, né? Não ter mexido no jogo diante do Maranhão, mas dado mais entrosamento para aquele grupo, insistir com aquele grupo que a galera ficou, mesmo o placar sendo de 1-0, ficou maravilhada com a exibição do Sampaio Corrêa. Mas na sequência, contra o Maranhão Atlético Clube, novo empate em 2-2, com 6 mexidas logo na sequência para o jogo seguinte. Aí depois você viaja para um jogo importante diante do Maringá. Aí tem um jogador que ficou machucado, Sampaio recupera, leva para esse confronto. Já diante do CSA ele já havia mexido, né? Aí teve o Maranhão, aí outras mexidas, aí seguiu viagem, é desclassificado, não coloca o jogador em campo, vai para o outro jogo diante do Santa Cruz, não coloca o jogador em campo. Sampaio perdeu milhões, Sampaio corre sério risco de desclassificação. Era muito para o presidente Sérgio Frota segurar o Flávio Conceição, dado a todos nós fazendo a pressão, imprensa, torcedor e todo mundo pedindo a saída do Flávio por essa desobediência. E às vezes o técnico se complica no futebol porque quer. Nós já falamos isso e nos conteúdos anteriores também, porque se faz uma leitura e ele está vendo, ele está olhando. Muita gente está sacrificando o Nadson. Gente, Nadson não tem culpa do técnico colocar ele como meia-direita. Nadson é um garoto de 20 anos, 21 anos de idade, ele não tem culpa, é uma escolha do treinador, ele é o atleta do Sampaio Corrêa. No Cordino ele não jogava como meia-direita. Então, você tenta adaptar o jogador porque você confia, você quer mudar a característica, porque sabe das qualidades do jogador, é um ótimo jogador. Não coloque o peso da culpa em cima do Nadson, que é jogador pertencente ao Sampaio Corrêa, né? Jogador jovem, porque no banco ele tinha as alternativas. Eu vou repetir, ele poderia muito bem colocar o Vila de meia direita e colocar o Varley no time. Essa era a composição ideal, na minha opinião, para o Sampaio Corrêa. E o Flávio Conceição, o Felipe Conceição, perdão, fez tudo errado. Tudo errado. Ele fez as suas escolhas que não estavam de acordo com todos nós, pela visão de jogo de campo. Repito, o Vila é bom jogador, mas não é o craque, não é o maestro do time. Estava sendo conduzido ali desde o técnico Léo Condé, também com a teimosia do Condé, e também porque tinha lá o Ferreira, que era um jogadoraço do Sampaio Corrêa. O Sampaio acabou perdendo peças importantes, é verdade, perdeu o Ferreira, perdeu o André Luiz, a composição do meio de campo. Se ele tivesse mantido esse time base, a configuração hoje era completamente diferente do Sampaio Corrêa. Só esses dois jogadores, o André Luiz e também o Ferreira, configuração diferente, mas ele teve sim nas mãos, ele tem peças nesse time que podia o Sampaio Corrêa estar classificado para a Copa do Brasil, para enfrentar o Marcílio Dias, enfrentaria o Marcílio Dias. Sampaio Corrêa poderia seguir em frente e o Sampaio passava nesse planejamento por ali. O presidente do Sampaio já tinha falado isso. Todo o planejamento do Sampaio para a temporada passa por essa Copa do Brasil, pela Copa do Nordeste. Mas o Sampaio corre risco também de sair da Copa do Nordeste. Tem jogo importante nesta quarta-feira e a gente aguarda o pronunciamento oficial do Sampaio Corrêa com a saída do Felipe Conceição. Felipe Conceição chegou, apresentado pelo presidente, já está se despedindo, porque se o Asa já publicou, com certeza isso é a verdade. Se o Sampaio procurou, já pagou a multa rescisória, o técnico foi liberado, o Evaristo Pisa. O Felipe na temporada, aqui os números do Felipe, eu já mostrei no conteúdo de ontem, mas eu volto a demonstrar exatamente a sua passagem pelo Sampaio. Foram 15 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Os números são bons. 15 jogos, 9 vitórias e 3 empates, apenas 3 derrotas. Mas as competições mais importantes ele acabou deixando a desejar. E o Evaristo Pisa, aí ele está com a camisa do Asa,
treinador também jovem ainda, de 50 anos de idade, já tem uma boa estrada, já teve como observador do São Paulo em várias oportunidades, lá no Guarani, no Sub-15, enfim, a trajetória dele, daqui a pouco eu mostro. Vamos aos dados pessoais do novo treinador do Sampaio Corrêa. Evaristo de Toledo Pisa, 50 anos de idade, nasceu no dia 27 de julho de 1972. É natural de Campinas, São Paulo. O histórico dele é o seguinte: esteve aqui em 2014, desde 2014 como profissional, Capivariano, Mirassol, Capivariano de novo, Penapolense, Taubaté, 15 de Piracicaba, Botafogo da Paraíba, no América de Natal, no Manaus ele teve em 2021, também em 2022, agora no Asa em 2023, no Paulínia, onde ele começou como profissional lá em 2008, aí teve até 2010 no Paulínia, também começou em 2011, depois se transferiu para o Primavera, Portuguesa Santista, no Flamengo de São Paulo, no Velo Clube, passagem, foi lá contratado, mas não comandou, Barretos, no Taubaté, no Velo Clube, aqui em 2013, então quando ele começou, aí depois foi embora, até chegar no Asa de Arapiraca, com todas essas passagens aqui você. Essa temporada, vamos ver a temporada do Evaristo Pisa. Evaristo Pisa teve até aqui, ele disputou pelo Asa, Copa do Brasil, um jogo acabou sendo desclassificado porque empatou o seu compromisso. Na Copa do Nordeste, na fase de classificação, também ficou no meio do caminho, um jogo, um empate, aí acabou perdendo nos pênaltis. Copa Alagoas, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, marcou 9 gols e sofreu 1 gol. No Campeonato Alagoano são 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcou o seu time 10 gols e sofreu 7, um saldo positivo de 3. Essa é a temporada do Evaristo, faça a sua avaliação se ele é o técnico que vai dar certo no Sampaio Corrêa. Um resumo aqui do Evaristo Pisa. 50 anos, foi contratado pelo CSA ainda no ano passado, comandou o time por 12 jogos oficiais, vencendo 5. Empatando 5 e perdendo 2 vezes. Com ele, o alvinegro decepcionou a não se classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste, mas se recuperou no estadual, chegou nas semifinais em 2º lugar. Ano passado, Pisa trabalhou no Manaus e também tem passagens recentes por América de Natal e Botafogo da Paraíba. Paulista de Campinas. Ele começou na base do Guarani, chegou a ser observador do São Paulo entre 2003 e 2005. Então, é o Evaristo, que é o novo treinador do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Claro que o canal aqui deseja muita sorte ao Evaristo Pisa, né? Então, que ele seja muito feliz aí no comando do Sampaio Corrêa. Vamos acreditar, vamos torcer. Espero que o torcedor que for para o estádio seja aquele torcedor que também vai engrossar a fileira lá nas arquibancadas. E você que está no rádio, que você está no canal só aqui nas redes sociais criticando, essa é a hora. Essa é a hora, tem jogo contra o Campinense nesta quarta-feira, jogo importante para o Sampaio Corrêa. O time tricolor precisa da vitória para chegar vivo lá em Sergipe. Pode ser que o Sergipe seja penalizado até com portões fechados ou para jogar em outro estado por conta da agressão do seu presidente na arbitragem, confusão que aconteceu no jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo. Vamos ver se o tribunal toma essa medida logo de imediato, aí o Sampaio Corrêa não teria pressão de jogar contra o Sergipe, que já entraria inclusive mais abalado na competição. Mas vamos focar no jogo do Campinense. Se o Evaristo vai estar no banco, acho que não. Deve estar lá no camarote com o presidente e aí conhecendo mais do elenco. Lógico que tem muita gente qualificada dentro do Sampaio Corrêa para mostrar o elenco. Espero que não seja um técnico teimoso. Técnico que faça tudo da sua cabeça. Tá vendo que não dá certo, mas insiste. E esse foi o erro do Felipe Conceição. Que eu acho que não é mau treinador, não. Eu acho que é um técnico jovem que está aprendendo, mas não pode também estar inventando muito. É isso, boa sorte para ele na sequência aí da sua trajetória como técnico de futebol. Infelizmente, não deu certo no Sampaio Corrêa. E o presidente do Sampaio Corrêa, né, poderia ter chamado Felipe Conceição para ter uma conversa antes de estourar que o Evaristo Pisa seria o novo treinador do Sampaio Corrêa, com o treinador retornando aqui para São Luís e recebendo aquela pressão desnecessária do torcedor lá no aeroporto. Repito, a decisão estava tomada. Nós não sabíamos? Claro que não sabíamos, até porque o Frota bancou o Condé, que não foi muito diferente do ano passado. Passou de uma fase da Copa do Brasil, ficou na outra diante da Portuguesa.
mas a desobediência, acredito, de não ter inserido o Rony, que foi recuperado pelo departamento médico do Sampaio Corrêa, levado para o jogo diante do Maringá, ficou no banco olhando, não entrou. E no jogo do Santa Cruz também, ele não foi a campo. Então é isso, minha galera. Faça a sua avaliação, deixe os seus comentários aqui. Muito obrigado pela sua companhia aqui no canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se se ainda não for inscrito. Acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante. Faça o compartilhamento e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço a todos, fique com Deus, uma excelente terça-feira.